Vamos fazer uma revisão sobre dimensionamento e controle de estoque e vamos também avançar um pouquinho mais nas nossas fórmulas. Vamos para a hora de leitura. O dimensionamento e controle de estoque, os níveis de estoque. E aí a gente vai ver de novo sobre a curva dente de serra. A representação da movimentação, entrada e saída de um item dentro de um sistema de estoque pode ser feita por um gráfico em que a abscissa é o tempo decorrido T para o consumo, normalmente em meses, e a ordenada é a quantidade em unidades desta peça em estoque no intervalo de tempo T. Esta representação é apresentada na forma de um gráfico que é chamado curva dente de serra, conforme mostra a figura no próximo quadro. Como se vê, o estoque iniciou com 140 unidades. Foi sendo consumido determinado tempo, janeiro a junho, até chegar a zero no mês de junho. Estamos supondo que este consumo tenha sido igual e uniforme mensalmente. Imediatamente, quando esse estoque chegou a zero, deu entrada no almoxerifado uma quantidade de 140 unidades, fazendo com que ele retomasse a posição anterior. Este ciclo, sempre repetitivo e constante, ele só será sempre repetitivo e constante se não existir alteração de consumo durante o tempo T, não existirem falhas administrativas que provoquem uma falha ao solicitar compra, o fornecedor da peça nunca atrasar sua entrega, nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade. No entanto, os consumos de matéria-prima normalmente são variáveis e não podemos confiar demais nos prazos de entrega dos fornecedores, pois existem falhas de operação. Observe o gráfico abaixo. Podemos verificar pela linha pontilhada que durante os meses de julho, agosto e setembro, o estoque esteve a zero e deixou de atender uma quantidade de 80 peças que seria consumida neste período. Se determinássemos um ponto, em consequência, uma quantidade que ficasse de reserva para suportar os atrasos de entrega, as rejeições na qualidade e as alterações de consumo, a probabilidade de estoque ir a zero e assim não atender à produção ou ao requisitante seria bem menor. Se determinássemos uma quantidade que ficasse de reserva para suportar os atrasos de entrega, as rejeições na qualidade e as alterações do consumo, a probabilidade do estoque ir a zero seria bem menor. Poderíamos representar este ponto como visualizado no gráfico abaixo. O estoque se iniciaria com 140 unidades e quando chegasse a 20, seria reposto em 120 unidades, retomando assim as 140 unidades iniciais. A quantidade de peças serviria como segurança para as eventualidades que porventura acontecem durante o prazo de entrega do material. Este estoque de 20 peças será um estoque morto. Ele existirá simplesmente para enfrentar as eventualidades. Ele representa capital empatado e inoperante. É considerado o tempo de reposição, o tempo de pedido, é considerado o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material. Esse tempo de reposição, que é o ponto de pedido, ele pode ser composto por tempo de emissão do pedido, tempo em que se leva desde a emissão do pedido de compras até ele chegar ao fornecedor, tempo de preparação do pedido, tempo que leva ao fornecedor para fabricar os pontos, separar,
para fabricar os produtos, separar, emitir faturamento e deixá-lo em condições de serem transportados. Tempo de transportes: tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados. Quando o estoque atinge o ponto de pedido PP, é quando o item necessita de um novo ressuprimento. Esse estoque de 20 unidades será considerado estoque morto. Para o cálculo do estoque disponível, deve-se considerar o estoque virtual, que é igual ao estoque físico existente, mais o que está sendo fornecido em atraso, está para chegar na empresa, e mais os fornecimentos não entregues, mas ainda dentro do prazo. Dimensionamento e controle de estoque. Então, nós temos que o ponto de pedido PP é igual a C vezes TR mais MN, onde o PP é o ponto de pedido, C é o consumo médio mensal e TR é igual ao tempo de reposição e MN, estoque mínimo. Exemplo: uma peça é consumida a uma razão de 30 por mês e seu tempo de reposição é de 2 meses. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de um mês de consumo? Então nós queremos saber o PP, nós temos que C é igual a 30 peças por mês, TR é igual a 2 meses, o tempo de reposição, o estoque mínimo igual a 30 peças. Então nós vamos ter que PP é igual a C vezes TR mais EMN. PP vai ser igual a 30 vezes 2 mais 30. PP igual a 60 mais 30, que é igual a 90 peças. Ou seja, quando o estoque virtual chegar a 90 unidades, deverá ser emitido um pedido de compra de peça para que, ao fim de 60 dias, chegue a quantidade comprada assim que atingir o estoque mínimo. Vamos ver aí alguns conceitos importantes. Consumo médio mensal é a quantidade referente à média aritmética das retiradas mensais de estoque, a fim de que haja um grau de confiabilidade razoável. Esta média deverá ser obtida pelo consumo dos últimos 6 meses. O estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança, é a quantidade mínima que deve existir em um estoque, para que se destina a cobrir eventuais atrasos no ressuprimento, garantindo o funcionamento ininterrupto do processo produtivo sem o risco de falhas. Entre as causas que ocasionam essas faltas, podemos citar oscilações no consumo, oscilações nas épocas de aquisição, atraso no tempo de reposição, variação na validade quando o controle de qualidade rejeita um lote, remessas por parte do fornecedor divergentes do solicitado e diferenças no inventário. A importância do estoque mínimo é a chave para o adequado estabelecimento do ponto de pedida. De maneira utópica, o estoque mínimo poderia ser tão alto que jamais haveria, para todas as finalidades práticas, ocasião de falta de material em estoque. Entretanto, desde que, em média, a quantidade de material representada pela margem de segurança não seja usada e, portanto, torne-se permanente no estoque, a armazenagem e os outros custos seriam elevados. E, ao contrário, estabelecer uma margem de segurança demasiado baixa acarretaria custos de ruptura, que são os custos de não possuir os materiais disponíveis quando necessários, isto é, a perda de vendas, paralisação da produção, despesas para apressar entregas, entre outros. Pode-se determinar o estoque mínimo através de
fixação de determinada projeção mínima, a projeção estimada de consumo. Cálculo com bases estatísticas. Então, nós vamos fazer os cálculos por uma fórmula simples. Um item do estoque apresenta a seguinte situação: EMN igual a C vezes K, onde C é o consumo médio do material, K, fator de segurança arbitrário, com o qual se deseja garantia contra um risco de ruptura. O fator K é arbitrário, ele é proporcional ao grau de atendimento desejado para o item. Por exemplo, se quisermos que determinada peça tenha um grau de atendimento de 90%, isso significa que queremos uma garantia de que somente em 10% das vezes o estoque desta peça esteja a zero, sabendo que o consumo mensal é de 60 unidades, o estoque mínimo será EMN igual a C vezes K. Então, EMN igual a 60 vezes o 90%, ou 0,9. E nós temos aí que EMN é igual a 54 unidades. Podemos também fazer pelo método da raiz quadrada. Chamamos de tempo de reposição o intervalo de tempo desde a emissão de um pedido de compra até a chegada do material ao almoxarifado, ou seja, é o prazo de entrega do fornecedor. EMN é igual a C vezes TR na raiz quadrada. C é consumo médio do material e TR tempo de reposição. Este método considera o tempo de reposição não variando mais do que a raiz quadrada do seu valor, porém ele só deve ser usado se o consumo durante o tempo de reposição for pequeno, menor que 20 unidades, o consumo do material for irregular, a quantidade requisitada ao almoxarifado seja igual a 1. Usando o mesmo exemplo citado em A, com um tempo de reposição TR de 60 dias, nós temos que EMN igual a 60, EMN igual a raiz quadrada de 60 vezes 1,5. EMN é igual a raiz quadrada de 90, que vai ser igual a 9,48, aproximadamente igual a 9 unidades. Vamos para o método C da porcentagem de consumo. EMN igual a consumo máximo menos o consumo médio vezes TR, onde Cmax é igual ao consumo médio máximo do material e C médio é o consumo médio do material e TR o tempo de reposição. E D, o cálculo do estoque mínimo com alteração de consumo e tempo de reposição. Em todos os modelos de cálculos até agora, a apresentação não foi considerada qualquer modificação no consumo médio mensal, nem variação do tempo de reposição. Se considerarmos somente a alteração do consumo para maior e o tempo de reposição também para maior, ou seja, atraso na entrega, em um gráfico dente de serra, terá as seguintes situações: cálculo do estoque mínimo com alteração de consumo e tempo de reposição. Então a gente vai ter uma nova fórmula quando o estoque mínimo for calculado com alteração de consumo e alteração do tempo de reposição. Nós temos que o estoque mínimo vai ficar igual a T1 vezes C2 menos C1 mais C2 vezes T4, onde T1 é igual ao tempo para o consumo, C1 é o consumo normal mensal, C2 é o consumo mensal maior que o normal e T4 é o atraso no tempo de reposição e razão dos dois tempos, atraso de reposição e tempo de reposição. Exemplo que eu vou dar para vocês:
Um produto possui um consumo mensal de 55 unidades. Qual deverá ser o estoque mínimo se o consumo aumentar para 60 unidades, considerando que o atraso de reposição seja de 20 dias e o tempo de reposição é de 30 dias? Então, nós temos que C1 é igual a 55, C2 igual a 60, T1 igual a 30 dias, T4 igual a 20 dividido por 30, que é igual a 0,67. Então, nós temos que o tempo para o consumo vai ser, o nosso cálculo é de um mês, vezes 60 menos 55, mais 60 vezes 0,07. E nós chegamos à conclusão que nós podemos ter de estoque mínimo 46 unidades. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Nós ficamos por aqui. Não esqueçam de fazer perguntas e também buscar exercícios para fixar bastante essas fórmulas aí. Muito obrigado e até breve.